Muito bom dia, maravilhosa, separada, ungida, aquela para quem hoje Deus disse: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra que é fiel". Aleluia, tô animada demais hoje. Amiga, o tema hoje do nosso amigo, nosso best, o Paulo, é sobre querer mudar, mas não conseguir, sabe, foi o resumo que eu fiz, assim, dessa leitura de hoje. E a leitura de hoje é de Romanos 12, versículos 1 e 2. E ele vai dizer assim, ó: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Observa que ele já começa falando sobre mudança, né? E eu sempre fico pensando no que o apóstolo Paulo está pensando quando ele está escrevendo. Porque ele está pensando, é um processo de inspiração orgânica em que o Espírito sopra para ele o que quer que ele registre, e ele também participa desse processo, né? E ele começa dizendo: "Rogo-vos, pois, irmãos." E é interessante porque do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo veio, o nosso best veio numa sequência muito teológica, né? Ele explicou o que era o pecado, o que era a justificação, santificação, adoção, glorificação, a soberania de Deus. Ele estava focando no que Deus fez por nós. E quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, é como se ele dissesse, à luz de tudo o que Deus fez, e que eu expliquei para você, minha amiga, desde o capítulo 1 até agora, eu rogo por isso que você, pelas misericórdias de Deus, que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Ele está falando como deve viver quem recebeu tanta graça. Quem recebeu tudo isso gratuitamente, ele está dizendo precisa viver dessa forma. Ele está fazendo uma transição da doutrina para a prática. A doutrina traz um conjunto de conhecimentos, de coisas que a gente precisa guardar, e ele traz uma doutrina agora prática. E esse rogo dele, eu consigo imaginar o apóstolo dizendo: "Eu suplico, eu exorto, eu encorajo", nesse tom bem pastoral, né. E ele vai dizer: "Portanto", ou seja, por esse motivo, por causa da graça de Deus, "e eu rogo por essas misericórdias", a misericórdia, a compaixão. E ele está falando sobre tudo o que Deus fez desde o registro do primeiro capítulo. E ele vai dizer que vocês apresentem os vossos corpos. É ele está falando sobre algo que era muito comum no Antigo Testamento, né, que era usado para apresentar o sacrifício no altar. Tinha o altar e o animal era entregue com o sacrifício. Ele está dizendo: "Apresente o vosso corpo como sacrifício." E ele está falando, quando ele fala de corpos, observa que ele não fala, "apresente a sua espiritualidade como sacrifício", ou "apresente a sua alma como sacrifício." Ele diz: "Apresentem os vossos corpos", ou seja, porque a nossa adoração, amiga, a adoração cristã, a adoração da igreja, ela é concreta. Ela é feita com as mãos, com os olhos, com a boca, com o trabalho, com o relacionamento de cada uma de nós. Não é teórico, não é um mantra espiritual, não é da transcendência, é da presença da gente no mundo, na nossa família. A versão de Deus que as pessoas vão conhecer é a versão que a gente expressa, né, por meio do nosso dia a dia, que vai chamar a atenção para que essas pessoas caminhem para Deus ou para que elas se distanciem de Deus. E ele vai dizer é um sacrifício vivo, o que é muito legal, é que tem um paradoxo aqui. Se você lembrar do Antigo Testamento, amiga, o sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício morto, né? Tinha que matar o animal para entregar. Mas o nosso sacrifício, o sacrifício cristão, o sacrifício da igreja, minha amiga, ele é vivo. Ele demanda uma entrega que é voluntária, que é submissa à ação do Espírito por causa da consciência de tudo que Cristo fez. E aí o nosso tema hoje, que eu te mandei no áudio, amiga, é: "Eu quero mudar, mas não consigo." Porque tem muita gente tentando viver a vida cristã na força do próprio braço, tentando largar o pecado pela própria força, tentando desenvolver frutos do Espírito sem o Espírito. Eu quero ser mais paciente, eu quero ter mais longanimidade, eu quero ter mais mansidão. A Bíblia diz que tudo isso lá em Gálatas, no último capítulo de Gálatas, diz que tudo isso é obra do Espírito. Não tem como ser mais paciente senão pela ação do Espírito. Não tem como ter mais domínio próprio senão pela ação do Espírito. Isso vai gerar frustração na gente. E depois ele vai dizer que é santa, né? Ou seja, é separada. E ele vai dizer que nós precisamos entregar esse sacrifício que é santo, ou seja, é separável, é vivo, santo e agradável a Deus. Deus se agrada disso. E ele vai falar que esse tipo de sacrifício é o culto racional. Quando ele fala de culto, culto, a palavra usada aqui é a palavra latreia, que significa serviço prestado a Deus, adoração, o serviço sacerdotal. É uma palavra antiga para falar sobre esse culto racional. Observa que ele não está falando que é um culto místico,
Ele não está falando que é um culto protocolar, que é um culto com um sistema religioso. Ele está dizendo é um culto racional, é um culto que envolve racionalidade. Nós vivemos dias do existencialismo imperando nas igrejas e as pessoas, minha amiga, com dificuldade de apresentar um culto racional. E esse racional não é só porque é cognitivo, porque é pensado, mas é porque é inteiro, é porque é pleno. E aqui a palavra culto eu lembrei, né, ao Senhor adorarás e somente a ele darás latreia, somente a ele darás culto, ou seja, adorar, se prostrando, reverenciando e reconhecendo a autoridade de Deus. É isso que a palavra significa. Eu quero te perguntar, minha amiga, como é que tá sua vida de culto? Você deu um bug aí agora, né? Eu não perguntei se você tem ido ao culto. Eu perguntei, amiga, como que tá a sua vida de culto? Se você adora, se você se prostra, reverencia e reconhece a autoridade desse Deus. O culto coletivo, a reunião da igreja no domingo é o culto coletivo, que é produto do culto individual que eu e você construímos e vivemos. E a Bíblia, né, por meio do nosso best, vai dizer: prestem culto. E esse culto precisa ser racional, precisa ser um culto que é consciente, que é pleno. E depois ele vai dizer: e não vos conformeis com este século. Ou seja, não entrem na forma do mundo, não entrem na forma desse século. Esse século propõe uma maneira de viver. Que maneira é essa? Correndo como louca, independente, tentando construir a própria vida, buscando coisas que perecem, construindo tesouros onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. Essa é a forma desse século. E as redes sociais, o feminismo e as ideologias políticas, e tudo isso vai nos empurrar para essa forma. E ele vai dizer: faz o seguinte, eu quero que você mude, mas você vai precisar mudar, Camila. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não está dizendo, tenta se transformar sozinha, tenta por conta própria fazer um plano de desenvolvimento, tenta comprar um curso e mudar. A vida cristã não se faz de forma independente. Nós precisamos, eu e você, minha amiga, isso me ferve o coração, sabe? Nós precisamos da ação do Espírito. Ele vai dizendo, transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. E aí ele vai dizendo, assim você vai começar a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amiga, tem muitas irmãs nossas, muitas cristãs com coração em Deus, devotas, que querem viver uma vida cristã, mas que não estão experimentando. Tem gente que já viu na teoria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas tem gente que está experimentando. Quem é que está experimentando? É quem está entregando o culto racional, entregando o corpo como sacrifício, vivendo de acordo com a misericórdia e com tudo que Jesus fez gratuitamente por nós. Ele está dizendo, eu quero que você experimente, Camila, mas para experimentar a minha vontade, que ela é boa, a minha vontade que é agradável e a minha vontade que é perfeita, você precisa viver do meu jeito. Eu quero que você mude, mas não vai ser por conta própria. É pela obra de Cristo e é pela ação do Espírito. Minha amiga, se inscreve nesse podcast que eu quero te mandar outros áudios. E quando você se inscreve, você dá para o Spotify um sinal de que você está gostando. Se você se lembrou de alguma amiga, compartilhe esse áudio com ela. Se você gostou desse episódio e lembrou de alguma coisa, é muito comum que vocês me mandem mensagem e falem: caramba, Camila, parecia que você estava aqui na sala da minha casa, que a gente estava tomando um café, e você foi falando e eu fui lembrando de outras coisas. Se isso aconteceu com você, me manda uma mensagem, vai ser uma honra receber a sua mensagem. E nunca esquece que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.